Olá, pessoal. Considerando que eu estou percebendo que ainda há uma participação tímida nos fóruns, que em alguns retornos que nós obtivemos dos alunos é por dificuldade de compreensão do conteúdo, que eu resolvi fazer então uma videoaula explicativa, tentando dar conta de introduzir algumas questões. Primeiro ponto: o foco do fórum que dispara a reflexão é a Marcha das Vadias. Mas entendo que quando é pedido que vocês pesquisem a Marcha das Vadias, não é para que vocês postem o que ela é, se ela está certa ou errada, no sentido de fazer uma avaliação se é boa, se é ruim, ou se é legítima ou não. Quando eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa inicial, é porque algumas pessoas desconhecem os objetivos do seu surgimento, quais são as pautas, as questões que movem o surgimento desse movimento em âmbito mundial. Isso é por quê? Porque se você tem uma formação de sociologia, a primeira coisa que se deve fazer é que uma discussão deve se pautar por informações e não pelo senso comum ou pelas opiniões, porque, como sabemos, a mídia ela divulga muito a Marcha das Vadias, mas em geral com informações parciais. Há algum tempo atrás, por exemplo, a Zero Hora deu uma cobertura da Marcha das Vadias em Porto Alegre e uma das questões que apareceu era uma entrevista com uma pessoa reconhecida no âmbito da moda para falar sobre moda e os shorts curtinhos. Não é essa a pauta da Marcha das Vadias, sobre a estética e o uso de roupas e como ficaria mais bonito um short curto, mas em si trazer uma discussão a partir do uso do termo vadia. Segundo aspecto, a palavra vadia, no contexto do movimento, ele é ressignificado para se ter, então, um uso político. Não se está falando, quando fala assim, que nem as frases do tipo, somos todas vadias, de que então somos todas uma banda prostituta, libertinas, ou vagabundas, ou que damos para quem quiser, que são as avaliações sexistas e patriarcais que temos sobre o comportamento da mulher. Na realidade, quando se usa esse termo, é justamente para evidenciar a construção histórica e social desses olhares sobre o comportamento das mulheres como vagabunda, como prostituta, como vadia, como libertinas. Então, quando eu proponho que vocês, em duas questões norteadoras, que vocês pensem a esse respeito, é justamente que tragam essa dimensão de poder que envolve a construção do significado pelo termo vadia. Mas não é para dizer que a marcha está errada. Porque entendo na marcha esse conceito ele é politizado para problematizá-lo enquanto uso depreciativo, no contexto senso comum, porque a gente classifica as mulheres como vagabundas a partir de seus comportamentos. Agora, vocês têm que pensar justamente a construção sociohistórica desse olhar sobre esses comportamentos. O que isso diz respeito a convenções de gênero? Por isso, vocês têm o conceito de gênero no material didático, a discussão do Foucault sobre poder e corpo, porque, como eu lembrei em outras videoaulas, o conceito de gênero ele se apropria dessa discussão sobre poder e corpo em Foucault. O próprio conceito de patriarcado, embora diz no material didático, ele perdeu o estatuto de conceito, ele não quer dizer que a gente não possa ainda pensar sobre essa dimensão dessa estrutura, porque a Safiotti, que é uma socióloga brasileira, ela ainda considera que não se pode prescindir de uma estrutura de poder, por isso que ela diz que o patriarcado é uma das formas de relação de poder, de gênero. Por quê? Porque ela está trabalhando com a ideia de que existe uma estrutura que subjaz as relações e que produz essas relações. Então, o termo vadia ele faz parte dessa discussão do patriarcado, porque ele legitima ainda a existência dessa estrutura de poder que permite a gente avaliar o comportamento, a sexualidade das mulheres. Quando vocês perguntam, por exemplo, se consideram que eu, como professora, consideraria legítimo a exposição da sexualidade das mulheres, é preciso perceber que esse tipo de questão ele vem por trás justamente uma leitura sexista do comportamento feminino. Porque é a mulher que é sempre problematizada, a exposição da sua sexualidade, se ela vive sua sexualidade livremente, se ela usa roupa curta, se ela dança ou se ela expõe-se, entre aspas, de forma que pode levar ela a virar alvo
de fotos, vídeos que vão ser publicizados nas redes sociais, ou então de julgamentos dos comportamentos, ela deveria, então, no caso, se respeitar, se resguardar, se cuidar. Percebam que é sempre as mulheres que têm o comportamento avaliado. Os homens, por vocês, em algumas postagens, apareceu em outros momentos, como assim, como sendo garanhões. Mas, em geral, não é esse o comportamento que é problematizado. Não são os homens que têm que se resguardar, não são os homens que têm que se cuidar, não são os homens que têm que mudar. Por quê? Porque a estrutura patriarcal, ela, justamente o alvo dela tem sempre sido o controle da sexualidade da mulher e o controle do corpo da mulher. Por isso que leiam a Aline Bonetti, aquele texto, Velho Bom Feminismo, porque ao final do texto ela vai trazer esse pequeno, assim, um parágrafo, um trechinho em que ela vai dizer que por que o fêmea, quando usa o corpo, a marcha do Zodíaco quando usa o corpo, o que eles estão denunciando? Estão denunciando justamente que é ainda pelo corpo que passa a opressão e a subordinação das mulheres. É através dele que ainda nós conseguimos reproduzir as estruturas do patriarcado. E é óbvio que entendam que não é este corpo mais aquele corpo biológico, natural, essencial, fixo, que foi problematizado desde a primeira aula através da categoria mulher, mas é entender as construções sociohistóricas sobre este corpo, que marcam esse corpo e que o produzem, então. E aí aqui nós já estamos falando do conceito de poder e de corpo a partir da perspectiva Foucaultiana, que é o que da onde o conceito de gênero no pós-estruturalismo vai beber, que é justamente essa dimensão de poder que vai marcar os corpos e vai produzir esses corpos. Então, quando a Aline Bonetti talvez tenha dificuldade de vocês entender um pouco, quando ela está trazendo que ainda pelo corpo que passa a opressão das mulheres, ela não está falando de uma mulher natural, universal, mas ela está falando de processos sociohistóricos que constituem, materializam corpos femininos, marcam corpos e dizem, então, constroem o que é ser mulher e o que é ser feminino. E isso passa, obviamente, pela própria sexualidade das mulheres. Porque vocês vão ver em outra disciplina, em outro semestre, que a sexualidade ela é um construto sociohistórico. Portanto, a forma como a gente pensa a sexualidade, as convenções sociais de sexualidade, com quem se deve ser feito, onde deve ser feito, como deve ser feito, que é todo um conjunto de que podemos chamar de roteiros sexuais, né, que então permeiam as possibilidades da gente conseguir perceber o que é o não sexual, ele passa por algumas convenções. E aí eu pergunto, que é uma parte de uma discussão que eu estou tentando problematizar com vocês. Esses roteiros, eles são marcados por convenções de gênero? Não seriam, talvez, essas convenções que constroem os nossos olhares sobre o corpo da mulher? E aí, por último, que é a quarta pergunta das questões norteadoras, que talvez seja mais difícil de problematizar, mas é que eu talvez, se vocês conseguirem perceber, é que leva a gente a romper com o sexismo, então, como diz a própria Safiotti, com essa matriz patriarcal. E o que ela vai dizer com isso? Em geral, quando eu vejo em alguns comentários, como, por exemplo, as mulheres são mais machistas que os homens. Se vocês entenderem pelo viés da Safiotti o que é patriarcado, ela está dizendo que o patriarcado é uma ideologia, ela não está marcada na estrutura da família patriarcal, ou seja, na figura do pai e do marido. Mas ela está dizendo que, por ser uma ideologia, todos somos socializados nessa estrutura. Portanto, todos nós aprendemos a ver o mundo a partir dessa forma de se relacionar. E aí faz com que, então, as próprias mulheres reproduzam o patriarcado. Não é preciso a figura do patriarca para que o patriarcado exista. Porque uma vez que existem sujeitos que são marcados por relações de gênero e relações de poder, a gente vai reproduzir essa estrutura no cotidiano, na nossa vida, na forma como nós educamos as crianças, na forma como nós olhamos para as pessoas e classificamos seus comportamentos, né, na forma como nós marcamos esses corpos, como sujeitos de gênero e de sexualidade. Por isso, é interessante vocês entenderem que quando ela fala, e se vocês quiserem ler, acho super interessante, vocês procurem a Eliette Safiotti, ela tem muito texto produzido, principalmente sobre violência, para mostrar como que a própria violência ela faz parte dessa lógica patriarcal.
porque ela faz parte de uma ideologia que reproduz a apropriação dos corpos das mulheres, diante de uma figura de um homem que tem seu status quo não problematizado. É isso que essa discussão da aula 4, da questão 4, ela traz muito esse aspecto que a própria Safety coloca no conceito de patriarcado, de que são sempre os alvos das discussões e dos julgamentos na leitura, claro, do senso comum, nessa ideologia patriarcal, as mulheres, são os comportamentos das mulheres. Os homens permanecem seu status quo. Eles nunca fazem parte dessas relações, eles nunca são sujeitos construídos e, portanto, marcados, e que também produzidos e que precisam ser pensados para desconstruir essas noções. Se a gente toma sempre isso, se está certo ou errado uma mulher expor sua sexualidade, eu não estou fazendo uma discussão de gênero, eu estou reproduzindo uma lógica patriarcal. É preciso a gente pegar esses conceitos para tentar problematizar esses aspectos das análises que se tem sobre o termo vadia, por exemplo, e da própria questão de pensar se nesse limite a gente consegue, quando fala que uma mulher deve ser respeitada, no limite a gente está problematizando quem? As estruturas patriarcais, ou tentando fazer com que as mulheres reproduzam as estruturas patriarcais de poder. Então, pessoal, para que a gente possa minimamente ter uma compreensão melhor do conteúdo, eu vou retomar algumas coisas que foram faladas na videoaula 1. Enfim, percebam, o tempo todo na discussão sobre as questões, eu trouxe para vocês observarem a construção sociohistórica sobre a diferença sexual. Realmente, quando se fala de corpo, nós não estamos mais falando da dimensão biológica natural, de que a diferença sexual é natural, mas sim, a partir de John Scott, como vocês vão ver nas próximas aulas, a diferença sexual é uma construção, ou seja, gênero é uma construção, um saber que se dá sobre a diferença sexual. Não quero dizer com isso que o gênero decorra da existência de dois sexos, mas sim o fato de uma construção sobre essas diferenças anatômicas faz com que se produza sentido sobre isso. O que isso implica em questões de poder e conflito? Como vocês viram a partir da discussão da Rubin, né, na videoaula, e que eu até deixei material bibliográfico para vocês poderem acompanhar, se quisessem, quem quiser ler Tráfico de Mulheres, também é um texto super interessante, mas é um pouco difícil na leitura dele, pelo menos nesse primeiro momento da formação de vocês na discussão de estudos de gênero. Mas o que a autora está falando? Que a divisão da realidade em dois sexos, então dois gêneros, produz e a necessidade, aí ela pega o Stroh do casamento, vai produzir o que ela entende por uma heterossexualidade compulsória, ou seja, uma interpretação sobre uma necessidade humana de ter uma divisão entre dois sexos para que esses sejam considerados complementares em função da percepção e necessidade de haver a formação de famílias. Para Rubin, isso tem implicações em questão de sistemas de poder, porque esta construção da heterossexualidade compulsória coloca a mulher na dimensão da biologia, no momento que é ela quem reproduz os sujeitos. Portanto, não são os homens, quando ela diz isso, não são os homens que são trocados, mas as mulheres, é porque justamente é uma forma de trocar, de manter, né, a subordinação das mulheres, então a sua capacidade reprodutiva sob controle dos homens. Então, o que ela está mostrando é que através da heterossexualidade compulsória, o controle dos corpos das mulheres se dá por este processo de troca. Quando a autora fala tráfico de mulheres, ela não está falando dos tráficos de pessoas como a gente tem conhecimento hoje internacionalmente. Ela está falando, na realidade, dessa relação das trocas, e que são as mulheres que circulam entre os grupos sociais e não os homens. E o fato de serem elas as trocadas, para ela, é muito significativo para pensar dimensões de poder e corpo. Obviamente, essa discussão ela é superada, porque ela é binária, ela tem a ideia de que dois sexos biológicos leva a dois gêneros, né, construção social. Mas a dimensão de uma heterossexualidade compulsória, entendendo então que a sexualidade é uma construção sócio-histórica,
ela vai servir para pensar lá em Judith Butler as normatividades de gênero, justamente essa construção que se tem discursiva como do sexo como sendo pré-discursivo, ou sendo então natural. Nesse momento nós ainda estamos introduzindo, então eu não vou nem avançar nessa etapa do vídeo, essas discussões, porque ainda vai ter algumas outras aulas em que nós vamos pensar esses aspectos, esses textos para ler, e que a gente pode aprofundar. O que eu quero que vocês retenham dessa discussão é que a sexualidade e as representações sobre o que é feminino e masculino, elas marcam corpos e produzem esses corpos. Não é somente a questão de marcar, mas também a marcação como um processo produtivo, pensando aquela dimensão positiva do conceito de poder em Foucault, de que todo poder ele produz um sujeito, ele vai produzir desejos, ele vai produzir discursos e verdades sobre esses corpos. E por que é muito importante que vocês consigam tentar minimamente postar no fórum algumas questões, algumas reflexões iniciais, para que eu possa trabalhar com vocês essa discussão. Porque eu quero que vocês comecem a perceber como que se opera uma análise no âmbito dos estudos de gênero da realidade social. O gênero faz parte da nossa vida, né? Porque ela nos constrói, nos constitui enquanto sujeitos, nos faz reconhecer e reconhecer aos outros e conseguir avaliar os seus comportamentos e dividir o universo do mundo sexual. Fazer esse processo que eu estou provocando com vocês no fórum é no sentido de vocês começarem a se perceber como também produzido nessas estruturas. Por mais que vocês façam sociologia, quando se trata de pensar cotidiano, de formação de sujeitos, identidades, nós estamos falando de nós mesmos. Portanto, a gente assimila bem a ideia de uma ideologia patriarcal as estruturas de pensamento que reproduzem a lógica binária de gênero, que então levam a legitimar ainda as diferenças e desigualdades de gênero. Por isso a gente precisa passar por um processo de construção. É difícil, vai ser demorado, vocês não vão conseguir num primeiro momento entender, mas isso é extremamente normal, só que vocês têm que se colocar à disposição de postarem no fórum para que eu possa intervir e ajudá-los a pensar. Porque, o que vocês vão começar a perceber nessa discussão? Que gênero, ele diz respeito, como fala Scott, à primeira forma de manifestação do poder. E ele se dá em diferentes lugares. Na forma como nós pensamos os nomes dos nossos filhos, as roupas, as brincadeiras, os brinquedos, as instituições, elas dividem o mundo de forma binária, por exemplo, a escola, a mídia, os filmes, a música, todos esses contextos são instituições práticas, gendradas, que vão redividindo e vão nos possibilitando, na realidade, perceber esse mundo de forma binária. Portanto, vocês também têm essas estruturas internalizadas em vocês que fazem olhar a marcha dos vadios de determinada forma, fazem pensar homens e mulheres de determinada forma, fazem, por exemplo, ainda reproduzir aquela ideia que foi em alguns fóruns problematizadas, de que existem mulheres, homens e trans, como se fosse uma categoria abjeta, fora do âmbito das marcações de gênero e poder. Então, eu quero que vocês consigam, inicialmente, postar percepções iniciais e tentativas de reflexão. A ideia é que nós vamos produzindo um conhecimento de gênero. Nós vamos começando a pensar e entender esse conceito.